hoje a gente vai falar de um assunto que vocês se queixam muito pra mim. Cliente que pede orçamento, some, vai embora, e vocês trabalham em vão, e vocês ficam só mandando orçamento pra cliente que não compra, e lá. Então, primeira coisa, vamos descobrir como é que a gente seleciona, a gente filtra se esse cliente vai comprar, vale a pena a gente atender, e como é que a gente filtra se esse cliente não vai comprar, não vale a pena a gente atender, tá? Esse é o nosso tema de hoje. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de uma técnica de vendas chamada Spin Selling, tá? Essa é uma técnica antiga já, muito utilizada pelos profissionais de venda, os profissionais formados de venda. Então, a gente vai fazer um passo a passo, como é que a gente faz perguntas que a gente consegue identificar se esse cliente é só um curioso ou se ele realmente tem intenção de comprar, tá? Existe uma técnica, existe um passo a passo para isso e é o que a gente vai ver na live de hoje. Então, papel e caneta na mão, já vamos, anotando aí bem bonitinho, porque vai ter passo a passo. Então, eu sinto muito que é o seguinte, vocês têm uma ilusão de que a gente não precisa efetivamente estudar vendas, né? Que vendas é um talento, e isso não é verdade. A gente precisa estudar a venda do mesmo jeito que a gente precisa estudar qualquer outra coisa, né? Eu nunca vi ninguém dizer assim: esse menino nasceu com talento para ser engenheiro, ele vai construir esse prédio aqui, né? Nasceu com talento, vamos, bota o tijolo. Por quê? Porque não vai dar certo, o prédio vai cair. Se você não estuda vendas, é exatamente a mesma coisa. Semana passada eu fiz uma reunião para uma mentoria individual com a Carol, que eu falei para ela é dentista, ok? Eu falei, cara, se eu for obturar um dente, vamos dizer que obturar um dente seja a coisa mais fácil, né, da odontologia. Não sei, tô chutando, não entendo nada de odontologia. Se eu for obturar um dente sem ter estudado para isso, vai dar merda. Porque eu não sei nada de obturação de dente. Porém, vocês acham que vocês podem vender sem estudar, sem técnica. Vocês acham que vocês podem exercer esta profissão sem estudar para isso. E é por isso que vocês ficam nadando e morrendo na praia. E é por isso que vem a minha célebre frase de quando você brinca de empreender, o empreendedorismo brinca de te pagar. Se você é boa no que você faz, se você faz bolo e você fez curso para isso, é por isso que você é boa, você se capacitou. Então, para você ser uma boa vendedora, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa se capacitar, tá? Então, por que vocês ficam perdendo tempo com um cliente que não vai comprar? Porque vocês não sabem disso. Porque a partir do momento que vocês souberem disso, como é que se descobre que é um cliente sério ou que é um cliente que tá ali só de brincadeirinha, pedindo orçamento? Existe técnica pra isso, mas pra saber precisa estudar, tá? Então, primeira coisa, vocês que estão aqui hoje estudando, aprendendo, vocês já estão um passo à frente de milhares de pessoas. Tenham essa consciência. Muita gente acha que é só fazer, é só vender. E não é. O digital não aceita amadorismo. Não aceita. Por quê? Porque aqui a concorrência é muito grande, tá? Existem duas coisas que fazem o digital não aceitar amadorismo. É a noção de tempo. A nossa noção de tempo aqui é muito maior na vida virtual do que na vida real. Se eu falo 5 minutos com alguém, na vida real, não é nada. Mas se eu faço um vídeo de 5 minutos, é um vídeo longo. Então, essa sensação de tempo faz muita diferença entre o vendedor amador e o vendedor profissional. O vendedor profissional, ele sabe trabalhar com o tempo. O vendedor amador, não.
Então ele perde o cliente. Isso é um fator pro digital não ser a mesma coisa do presencial. Então, se você vende no presencial, quer dizer nada para você vender no digital. E a segunda coisa que decorre dessa mesma percepção de tempo é que aqui a pessoa pode parar, olhar. A gente não tem o senso de humanidade aqui. A pessoa não vira as costas e te deixa falando sozinha. Ai, pessoa chata. E vira as costas e te deixa falando sozinha. Ela pode até ficar pensando. Ai, que mulher chata. Não vou ficar falando com essa mulher não, gente. Mas ela não faz isso no mundo real. No mundo virtual, a gente não tem código de conduta humano ativado. Então a pessoa vira as costas e deixa falando sozinha. Por isso, pelo código de conduta humano e percepção de tempo, é que o digital não aceita amadorismo em vendas. Então, por isso que muitos de vocês ficam aqui sofrendo e não vende. Então, vamos aprender um pouquinho de técnica? Vamos estudar um pouquinho de vendas? Vamos saber como é que a gente faz pergunta para saber se esse cliente vale a pena atender ou não? É o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do spin selling. É uma técnica investigativa de vendas, onde a gente consegue fazer algumas perguntas e a gente vai falar de 2 passos do spin selling hoje, tá? Uma técnica investigativa de vendas pra gente descobrir, sem trabalhar antes, se esse cliente vai comprar ou não vai comprar. Isso aí, Lídia, bora! Isso mesmo! Então vamos lá. Muitas vezes o cliente pede o orçamento pra você. Ah, gente, grupo do WhatsApp. Quem quiser receber o material de apoio dessa live, na minha bio tem um link que é grupo VIP, tá? Pra que é esse grupo? Pra eu mandar o material dessas lives pra vocês, tá? Eu faço um e-bookzinho de cada live. Quem tá aí no grupo pode falar pras outras galinhas e futuras galinhas, tá? E eu todo final de live mando pra vocês. Então, se quiser, no final da live, entra no grupo de WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Tem muito cliente que só vem, bate na nossa portinha, pede um orçamento, parece que tá fazendo a gente de trouxa, tá? Então, qual é a diferença? Como é que você vai filtrar esse cliente? Como é que você vai saber se esse cliente realmente é um cliente que você perde tempo? Perde, entre aspas. Por quê? Porque quando a gente é eu presa, a gente não tem tempo pra ficar fazendo um monte de orçamento em vão. A gente tem que ser objetivo, porque a gente tem um monte de coisa pra fazer. Então, é o grupo da galinha, isso mesmo. Então, se a gente precisa de tempo mais do que nunca, a gente precisa de método, tá? Então, vamos conhecer um método para filtrar isso. Eu falei aqui outro dia numa live de passo a passo de WhatsApp, que ficou muito boa essa live. Se você não assistiu, assiste. Isso não é padrão de atendimento, tá? Isso não é aquele filtro inicial que você faz o cliente trabalhar, tá? Não é isso. Isso são perguntas investigativas para você saber se esse cliente é um cliente que compra ou não, tá? É como se fosse já um segundo estágio, ok? Luiz, não é mais fácil passar o orçamento? Se você vender pão de queijo no quilo, sim. Se você vender algo que realmente demande para você parar e fazer um orçamento, negociar com o cliente, não. É melhor aplicar a técnica e fazer pergunta, tá? Então, qual é o erro de vocês? O que acontece geralmente? Vocês não têm estratégia de venda, vocês não estudam vendas, vocês não sabem teoria de vendas. Então, vocês ficam reclamando e botando o problema na mão do cliente. Ah, eu só atraio curioso. Gente, ninguém só atrai curioso. Isso não existe. O grande problema é que você não... Eu contei outro dia para uma aluna, numa sessão de mentoria, uma história que é o seguinte. Quando eu comecei lá em 2012 a trabalhar com terceirização de mão de obra, eu não sabia nada do ramo. Nada, absolutamente nada do ramo. E
uma das primeiras coisas que eu vendi foi um operador de empilhadeira. E a gente preenchia, né, o briefing da contratação e passava para o RH selecionar essas pessoas e contratarem essas pessoas. Aí o RH me volta um e-mail perguntando: é empilhadeira a gás ou elétrica? Oi? Não fazia a menor ideia. Por quê? Porque eu nunca poderia imaginar isso. Eu nunca poderia imaginar essa pergunta. Porque eu não sabia que existia 2 tipos de empilhadeira. Se eu não sei que existem 2 tipos de empilhadeira, como que eu perguntei isso? Como que eu vou imaginar? É impossível. Então, quando a gente não tem conhecimento sobre um assunto, é impossível a gente enxergar o que a gente está fazendo de errado. Por isso que vocês precisam estudar vendas. Senão vocês vão continuar dizendo: eu não sei o que tá... É a pandemia, é a recessão. Em janeiro é a matrícula do colégio. Em fevereiro é o carnaval. Em março a pessoa tá lisa porque passou o carnaval. Depois é a Páscoa. E vocês vão se dando desculpas pra venda não acontecer. Então, quem efetivamente vende tem que vender todo mês. É 30k por mês, galera. Quem vende não pode vender. Se a maré tiver boa, a gente vai vender. Se a maré não tiver boa, a gente não vai vender. Não é. Quem fica sabendo da maré é cocô. Não é você, não. Entendeu? Então, pega essa negociação na tua mão. Bora curtir essa live, minha gente. Dá um coraçãozinho, custa não, descer pão dura, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Sem filtro. Quando você responde até de onde ele vem e o cara do nada some. Tá, vou falar sobre isso, tá? Inclusive fiz um Reels hoje sobre isso. Esse é o princípio da consistência. Sem filtro, trabalho à toa. Com filtro, você aumenta o fechamento dos negócios, você aumenta a percepção de valor sobre o seu negócio, e isso é muito importante, tá? Então, se você sabe usar o spin selling, fazer as perguntas investigativas e filtrar esse cliente, você aumenta o seu índice de fechamento, tá? Não, o que eu mais escuto é o carnaval, o pessoal tá sem dinheiro por causa do governo. Gente, não existe, tá? A Daniela Cursano sempre fala: tem sempre alguma coisa acontecendo na vida de alguém todos os dias. Tem gente vendendo todos os dias. Então, se eu vendo, se minhas alunas vendem, vocês também podem vender. Vocês estão só deixando isso de lado, tá? Então, na live passada eu falei um negócio que eu vou repetir agora. Quando você acha que a culpa é sua, é muito mais fácil. Vou explicar o porquê. Porque quando a culpa é sua... Ai, Dani! Dani tá aí, nem vi. Quando você acha que a culpa é sua, você pode fazer alguma coisa. Quando você acha que a culpa é do cliente, é do mercado, é do mundo, é da pandemia, você não pode fazer nada. Então, na hora que você diz: eu não tô vendendo porque eu estou errando em alguma coisa e eu vou estudar para consertar, é muito mais fácil do que quando você diz: nossa, as pessoas estão muito sem dinheiro, por isso que a gente não tá vendendo nada. O que você pode fazer? Nada. Então, pega essa responsabilidade para você. A sua vida vai ser muito mais fácil. Mas bora lá. Então, qual é o erro? O erro é você se deixar levar pelo cliente. O que vocês falam muito pra mim? Luiz, mas o cliente não quer conversar, o cliente não quer responder pergunta, o cliente só quer o orçamento. Se eu fizer isso, eu vou perder a venda. O cliente, a gente começa a fazer pergunta e o cliente, só quer o orçamento. Mas qual é o valor? Vai dizer que não é isso que vocês dizem. Gente, cliente conversa sim. E se ele não conversar, maravilha! Porque você não vai perder tempo à toa. Tá? Então, o cliente conversa sim. É só você saber fazer as perguntas certas. Tá bom? O que é o spin selling?
É uma técnica de venda que coloca o cliente no centro da conversa, tá? A necessidade, o problema, o foco é o cliente. O seu produto não é sobre você. O seu produto é sobre o outro, é sobre o seu cliente, tá? É isso aí, Lídia. Os que têm interesse respondem sim. Inclusive, te agradecem pelo bom atendimento prestado, ok? Se você fizer um monte de pergunta aleatória, o cliente realmente vai achar que você está perdendo o tempo dele. Mas esse não é o caso. Então, quando a gente pega o cliente e coloca o cliente no centro da situação, ele gosta. Porque todo mundo gosta de ser o centro, de se sentir atendido, de entender que a sua necessidade está sendo observada, que a sua necessidade está sendo vista, tá? Então, o spin selling, ele é uma técnica que usa perguntas que colocam o cliente no centro, no foco do teu negócio. Por isso que ele é tão importante, tá? Qual é o resultado do spin, tá? Você vai obter informações como quem é o decisor da compra. Vou enumerar. Quem é o decisor da compra? Quais os principais problemas do cliente? Quanto ele tem disponível para gastar? Quais as principais dúvidas desse cliente? E o que falta para ele fechar? Vê bem que ouro. Vê bem. Primeira coisa, quando vocês dizem assim, vou falar com meu marido, é porque você não perguntou antes quem era o decisor da compra. Meu anjo, você decide sozinha ou você vai consultar outra pessoa, seu marido, seu companheiro? Isso é perguntável. Você deve perguntar. Sabe por quê? Porque quando você pergunta isso, você tira a possibilidade do cliente usar essa desculpa pra você. Entendeu? Segunda coisa que a gente falou. Quais são os principais problemas do cliente? Você sabe? Luiz, mas é só um bolo, eu vendo kit festa. E aí? Qual o principal problema dele? Outro dia eu fiz um vídeo explicando sobre dor do cliente, da onde que vem esse negócio, da onde que vem essa expressão, por que as pessoas usam isso, não sabem nem de onde que vem. Qualquer coisa dá uma olhada nesse Reels. Quanto que ele tem para gastar? Eu vejo muitos de vocês fazendo pacotes para clientes, fazendo orçamentos para clientes, que o cliente nunca teve dinheiro para comprar. Nuquinha. Por quê? Porque você não perguntou quando ele tinha disponível. Mas Luiz, como é que eu pergunto ao meu cliente quanto dinheiro ele tem? Perguntando. Eu pergunto para meus clientes quanto dinheiro eles têm. Mas na hora. Entendeu? Meu amor, você quer investir quanto? 3, 6, 12? Dependendo do quanto dinheiro essa pessoa tem disponível, eu vou orientar ela para um pacote. Tem que perguntar. Como, Luiz? Vou ensinar para vocês. Nessa livezinha aqui. Outra coisa, isso, além de você não perder tempo fazendo o orçamento errado, tá? Orientando o cliente para o pacote errado, você filtra. Porque se ele tiver um orçamento muito abaixo, tá? Outro dia uma aluna me disse assim, Luiz, a mulher da empresa queria que eu fizesse 20 cestas de café da manhã por R$100 cada uma. Como que eu ia fazer? Porque o limite máximo de gasto dela era R$100. Ok? Então, você tem que saber, para não perder tempo. Você tem que saber quanto o cliente tem disponível para gastar. Ok? Quais as principais dúvidas dele sobre o teu produto e o teu serviço? Você sabe? Luiz, mas eu vendo cesta de café da manhã. Ok. Você sabe se ele conhece vinho? Você sabe se ele tem dúvida sobre que vinho seria melhor para colocar na cesta?
Você sabe se ele tem dúvida se ele vai gostar de queijo camembert ou não? Se você não entende qual é essa dúvida, você nunca vai poder sanar. Tá? Então, quando a pessoa acha que seu serviço é 100, 200 reais, não é a pessoa que acha, dona Jaque. É você que está demonstrando o valor errado. Ninguém acha nada. Quem é que está vendendo? Não, mas você não vai perguntar assim, do nada. Quanto é que você tem para pagar? Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer essa pergunta, tá? Então, e o que falta para fechar? Se o cliente gostou, eu tô fazendo aqui uma apresentação, tá? Não é o branding, não. Branding é sobre a pessoa, tá? Ok, marcas também têm branding. Só que o que eu tô falando é percepção de valor de um produto, de um serviço, tá? O branding, ele impacta numa imagem, numa coisa mais macro. Na hora que você tá apresentando o valor do seu serviço, se você cobra 2.000 e a pessoa acha que é 200, claro, tem sempre um maluco, né? Mas se isso acontece com recorrência, você não tá sabendo colocar o valor do seu serviço, tá? Se eu passo uma imagem de preço acessível e eu cobro caro, tá errado. Vamos lá. Antes de entrar nessa live aqui, vocês querem falar sobre isso, a gente vai abrir aqui um parênteses para falar sobre isso. Antes de entrar nessa live, eu me maquiei, eu troquei de roupa, eu troquei de acessório. Por quê? Porque eu não tinha feito atendimento hoje. Ah, não, fiz um atendimento hoje, mas é uma mentorada veterana já, então ela não liga se eu estou bem arrumada ou mal arrumada. Então eu fui, me arrumei, fiz um coque aqui bonitinho e tal. Por quê? Porque como é que eu vou passar uma imagem compatível com o que eu cobro se eu aparecer aqui todo desgrenhado? Se eu aparecer aqui com bijuteria de 10 reais? Não passo, ok? Se você olhar pra mim, você vai ver que não é uma coisinha baratinha. Isso tem a ver com branding, ok? Então, imagem. Você precisa ter uma imagem que passe, seja compatível com o que você cobra. A mesma coisa, se eu começar a cobrar aqui 90 reais num curso, não vai ser compatível, porque eu vou afastar as pessoas que pagariam 90 reais num curso, tá? Então, isso é o branding. Ok? É o que eu tô vestindo, é a marca do óculos, é a marca do brinco, né? É o lenço e tal. Isso é o branding, ok? Se eu tô com uma camisa de linho ou se eu tô com uma camisa da Shein, isso é uma imagem. O cenário que eu tenho aqui, ok? Agora, a demonstração de valor de um produto se faz através dos benefícios dele. Se você tem um pacote de benefícios claro, ok? Se você apresenta esse pacote de benefícios de forma clara, de forma objetiva, o cliente não pode achar que é baratinho. Não pode. Ele tem que achar que é mais caro do que o preço que você vai falar. Ele tem que se surpreender por, eita, achei que era mais. Ok? Então, o que eu tô falando é isso. Se o cliente acha que você cobra 200 reais e você cobra 2.000, não passa pelo branding. Até porque eu não sou uma pessoa especialista em branding. Eu sou uma pessoa especialista em vendas. Não tenho conhecimento para dar aula de branding para vocês. Beleza? Entendido? Ficou claro, meninas? Então vamos lá. Ela falou, era isso que eu queria dizer. Congruência de preço, valor, aparência. Sim, precisa ter. Tá? Precisa ter sim. Quando você está se expondo numa rede social. Mas quando você tá no WhatsApp com a pessoa, por exemplo, é a sua linguagem, tá? E a gente tá falando aqui de uma negociação via WhatsApp. Filtro de perguntas. Então vamos lá. Por que chama SPIN? Perguntas de situação, perguntas de problema,
perguntas de necessidade e solução, perguntas de aplicação e o último esqueci. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? As perguntas de situação e as perguntas de problema. Tá? Por quê? Porque é muito grande pra gente trabalhar numa live só. E a gente tá querendo aplicar isso num filtro pra não ficar mandando orçamento à toa. Então, são os 2 passos que a gente precisa. O S e o P da técnica Spin. Gente, esqueci, deu branco. Então, vamos lá. O que são perguntas de situação? Perguntas de situação é onde você coleta o maior número de informação possível sobre o teu cliente em potencial. Luíse, o que isso quer dizer? Como que eu vou coletar essas informações? Você vai fazer perguntas abertas, tá? Perguntas que deixem ele falar. Por exemplo, quando alguém me procura, queria mais informações sobre a mentoria Empreenda Liberta. Eu recebo, né, minha WhatsApp da equipe recebe um monte de mensagem dessa por dia. O que a gente pergunta para esse cliente antes de passar um orçamento? Esse não é o primeiro contato. Primeiro a gente se apresenta, tá. Quando o cliente evolui, antes de marcar uma reunião comigo, porque uma mentoria individual precisa marcar uma reunião comigo. Antes de marcar uma reunião comigo, eu não vou perder tempo fazendo uma reunião com uma pessoa que não tem a menor chance de me comprar. Não dá, tem como perder tempo com isso. Não tenho agenda para isso. Então, antes de fazer esse orçamento, a gente parte para as perguntas. Primeiras perguntas são as perguntas de situação. Como o próprio nome já diz, qual é a situação desse cliente? Tá? Então, eu pergunto, como é que estão suas vendas hoje? O que te incomoda no teu resultado? Você tem que perguntar qual é a situação desse cliente. Fulano, você já fez orçamentos com outras pessoas? Você está encontrando alguma dificuldade no mercado? Tem alguma alergia alimentar, se o teu ramo for de alimento? Tá? Então, você tem que investigar qual é a situação desse cliente. Como é que eu vou perder o meu tempo? Porque é na minha reunião de vendas que eu faço o orçamento. Como é que eu vou perder o meu tempo fazendo um orçamento se eu não sei nem qual é a situação daquele cliente? É muito fácil agendar uma reunião. Tem gente que tem a agenda vazia. Eu não posso permitir isso, senão eu vou perder dinheiro. Né? Se eu perco um monte de horas do meu dia atendendo pessoas que não vão me comprar, como é que eu vou ter tempo para atender quem me paga? Eu sou uma só. Então, como é que tá as tuas vendas hoje? O que tá te incomodando no teu resultado? São perguntas abertas. Na hora que você faz essas perguntas abertas, o cliente começa a te contextualizar o que está acontecendo na vida dele, no dia a dia dele, o que tentou, o que não tentou. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Vai coletando informação. Depois, você entra com as perguntas de problema. Qual a intenção da pergunta de problema? E agora presta muita atenção nisso que eu vou falar, que é muito, muito importante. Pergunta de problema serve para mapear o que motivou o processo de compra. Até essa pessoa entrar em contato com você, te pedir um orçamento, ela teve todo um processo antes disso. Ela pensou que precisava daquilo. Ela pensou que precisava entrar em contato. Ela tinha motivos para achar que precisa desse orçamento. Então, a pergunta de problema é: da onde saiu esse processo? O que motivou essa pessoa a iniciar esse processo de compra? Para isso que servem perguntas de problema. E elas são
extremamente importantes para você fechar contrato. Pessoal, tudo isso que eu tô falando aqui, todo esse passo a passo, vai pro material de apoio, pro e-bookzinho da live, tá? Então, quem entrou depois, no meu perfil, no link da minha bio, tem lá um link chamado Grupo VIP, tá? Esse grupo de WhatsApp é um grupo destinado a receber os materiais das lives, tá? Então, se você quer ter acesso ao material das lives, quando a live terminar, você entra no grupo, que eu vou mandar o material de apoio, o e-bookzinho da live lá pelo grupo, ok? Então, quais são, né, as perguntas de problema? Como é que a gente mapeia essas perguntas de problema? Você já fez algum, no meu caso, né? Você já fez cursos de vendas? Você já estudou sobre isso? Você já trabalhou com alguma agência de marketing digital? Porque tem muita gente que acha que marketing é vendas, mas muita, tá? Já fez algum curso de marketing digital? Você já realiza vendas pelo Instagram? Entenda. Qual a diferença de pergunta de situação para pergunta de problema? Pergunta de situação são perguntas mais abertas. Como estão as suas vendas hoje? Deixa o cliente desabafar. O que está te incomodando no seu resultado? Deixa o cliente desabafar. Perguntas de problema são perguntas onde você vai investigar a necessidade daquele cliente. O que está motivando a compra dele, tá? Então, você já fez algum curso de venda? Você já trabalhou com alguma agência profissional de marketing digital? São perguntas orientadas. Você já fez orçamento com alguém? Tá encontrando alguma dificuldade para encontrar isso? Tem algum problema que precisa ser resolvido? Tá? Fala aí pra mim qual é o nicho de vocês, pra eu tentar achar aqui exemplos aí dos nichos de vocês. Coloca aí pra mim no chat, pra eu achar exemplos mais adequados pra vocês. Então, quando você faz perguntas de problema, você entende se esse cliente tem uma necessidade ou não. Sono infantil, vamos falar da Jaque. Jaque, teu ramo é maravilhoso, cara. É maravilhoso, tá? Venda de imóveis, eu vou falar. O teu ramo é maravilhoso. Por quê? Porque uma mãe paga qualquer coisa, mulher, pra dormir de noite, tá? Então, se você souber aplicar os benefícios direitinho, misericórdia, como tu vai vender? A outra que falou dos imóveis. Essa técnica é muito maravilhosa para imóvel. Eu tenho uma aluna, Marie Claire, que ela é dona de uma imobiliária. E as vendas dela melhoraram assim milhões%. Depois que a gente começou a fazer o treinamento. Por quê? Eu ensino aos corretores a fazer a seguinte pergunta. Se você não tivesse que pagar, tá? Se fosse sem orçamento, ilimitado, qual é a casa dos teus sonhos hoje? A pessoa fala: eu queria morar num apartamento na beira-mar de 1.000 metros quadrados, papapá, papapá. Legal. Você já entendeu a situação. Se aquela pessoa é uma pessoa ambiciosa, se aquela pessoa não é uma pessoa ambiciosa, qual é o teto máximo dela, o sonho. Aí você vai começar a investigar. Você pediu 3 quartos. Por que 3 quartos? Luiz, o que você tem a ver que o cliente quer 3 quartos? Tem sim. Porque ele pode querer efetivamente 2 quartos e um escritório. Aí você tem um apartamento que tem uma sala enorme, que se ele colocar uma parede de gesso, dá pra fazer um escritóriozinho super legal. E tem tudo que ele quer. Mas você não apresenta pra ele porque eram 2 quartos. Sacou?
Quando a gente entende qual efetivamente é a necessidade do cliente, quais são os problemas que a gente precisa resolver desse cliente, a gente vende muito mais. A gente não fica passando orçamento para cliente que não vai comprar. Porque você entende qual é a real necessidade daquele cliente. Então, eu falei para vocês do orçamento, de entender quanto o cliente tem para gastar. Quando ele te diz os problemas que ele precisa resolver, você sabe o quanto ele pode gastar. Você tem a abertura para perguntar. Por quê? Ele vai te dizer que ele precisa resolver problema A, B, C, D e E. Quanto mais complexo é aquele problema, mais você vai cobrar. Cliente chega pra mim e diz assim: Luíse, eu tenho isso que eu preciso resolver. Aí eu digo pra esse cliente o seguinte: olha só, eu tenho uma mentoria de 8 sessões que custa 3.900 e pouco. E eu tenho uma mentoria de 6 sessões que custa 7. Ou 12 sessões que custa 7. 6.900 e pouco. Eu não consigo resolver todos os seus problemas na de 8. Então eu tô perguntando quanto ele tá disposto a pagar. Porque essa pessoa vai dizer: poxa, mais 7 pra mim agora tá pesado, não vai dar. Dá pra começar com a de 8 e depois migrar pra de 12 sessões? Ou seja, ela vai me falar quanto ela tem pra investir. Não precisa eu perguntar na cara dela: quanto dinheiro você tem? Bora! Isso não é um assalto, é uma venda. Então, quando você investiga a quantidade de problema que você precisa resolver do seu cliente, é batata, ele vai te dizer. Porque você vai obrigar ele a te dizer. Para poder resolver todos esses problemas, tanto. Então, meninas, parem de achar que vendas não precisa de estudo. Parem de achar que marketing é vendas. Eu canso de falar aqui para vocês. Se marketing vendesse, nenhuma empresa tinha departamento comercial. Só tinha departamento de vendas. Para que a pessoa vai pagar 2 pessoas para fazer a mesma coisa? Um marketing e um comercial. Marketing é uma ciência feita para atrair. Mas se você não sabe fechar o contrato com o cliente, você pode ter 1000. Tá? Teve uma menina que colocou aqui: eu já fiz 30 orçamentos num dia. Não fechei nenhum. O que adiantou atrair 30 clientes? Era melhor ter atraído 5, fechado 5. Ter atraído 10, fechado 5. Então, parem de achar que marketing vende. Para de achar que dá pra vender no instinto. Ninguém vai ficar rico sem estudar. Ninguém vai ficar rico. Ninguém vai conseguir vender de verdade sem se preparar para isso. Quando você brinca de empreender, o empreendedorismo brinca de te pagar. Acorda, menina! Vamos embora, tem um monte de conteúdo gratuito nesse perfil, tem um monte de live aula dessa, toda semana faço 2, tá sem grana agora, não tem como investir em estudo? Investe no gratuito, investe seu tempo, tá? Você só vai ser livre o dia que você tiver dinheiro no bolso. Mulher só é livre quando tem dinheiro. Aí sim a gente é livre, porque a gente tem dinheiro pra bancar as nossas escolhas. Então, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, que de mais precioso vocês podem me dar dentro de uma rede social. E encerramos mais uma live aula de como não ficar gastando tempo fazendo orçamento para cliente que não vai comprar. Quer receber o material da live? Entra lá no grupo VIP, tá no link da minha bio. E você gostou disso que eu acabei de te ensinar? Tá com aquela sensaçãozinha de: meu Deus do céu, eu preciso entender onde que eu tô errando nessas vendas nesse Instagram? Eu tô com as inscrições da semana do 0 aos 30k
aberta aqui no Instagram. É um evento 100% online, gratuito, para você descobrir onde que você tá errando e como faturar 30k por mês dentro do Instagram. É de graça, mulher! Vai lá na minha bio, clica no link, se inscreve, vem comigo pra semana do 0 aos 30k. Bora! Te espero!